Aqui o médico cardiologista Maurício Macias e o assunto é sério, tá? Sabe esses energéticos que você vê aí no dia a dia, nos postos, nas lojas de conveniência, até mesmo nos supermercados? Alguns inclusive têm o nome de bomba. Pois é, como se fosse transformar o seu corpo realmente numa explosão aí de energia. A combinação dele com o álcool pode realmente ser bombástica para o seu organismo, tá? A gente conversava aqui nos bastidores, esse assunto não entra na nossa pauta por acaso, é que no final de semana, um adolescente de 16 anos, tá? 16 anos. Ele fez a combinação de uso de bebida alcoólica, não deveria nem estar bebendo e ainda tomou aí o energético e quase perdeu a sua própria vida, tá? Ele teve aí um princípio de parada cardíaca, precisou de um atendimento emergencial. Felizmente, isso aconteceu a tempo, ele foi salvo, mas o alerta vem agora também para você que acompanha aqui o Jornal da Mix. Eu já vou fazendo a provocação ao doutor Maurício Macias, ele que é médico cardiologista. Doutor, essa combinação álcool e energético, por que ela pode ser, inclusive, letal para o nosso organismo? Muito bom dia. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Marcos, essa é uma combinação que a gente fala muito perigosa e possivelmente letal. Por quê? O álcool, o energético, ele atua como um estimulante, tá? Então, ele estimula o sistema nervoso central do corpo, ou seja, o seu corpo fica mais ativo, enquanto o álcool ele é um depressor. Tá? Inicialmente ele tem um poder estimulante, mas depois ele faz o processo de depressão. E quando a gente fala que a pessoa está embriagada, está mais lenta, então se você tem um estimulante e um depressor ao mesmo tempo, o corpo não entende o que você está fazendo. Então, ao mesmo tempo que você está elevando a balança para poder estimular o seu corpo, você também está diminuindo essa balança para poder fazer uma depressão no seu corpo. Então, o corpo ele interpreta isso como algo anômalo. Ou seja, ao mesmo tempo que você está estimulando o sistema nervoso central para você ficar mais ativo, e também está desestimulando para ficar mais depressivo. Então o corpo ele entra em choque, tanto na parte de estimulação quanto na parte de depressão. Existe um limite para consumo dessa mistura ou ela não é recomendada de jeito nenhum? Thaís, tem alguns pontos para a gente poder falar com relação a isso. A gente não pode falar que o energético ele é proibido. Ele não pode ser consumido de uma maneira excessiva. Né? Até do momento de você consumir 200, 250 ml de energético, para algumas pessoas, isso vale salientar, que nem todo mundo, nem todas as pessoas podem consumir o energético. Tem pessoas que são mais propícias a ter problemas com relação a isso, não pode consumir energético. Mas normalmente se fala em torno de 200 a 250 ml por dia. O que é que tem no energético que ele potencializa essa capacidade de maior disposição, né, de reação ali àquela situação de cansaço que é tão atraente, né, pelas pessoas, em especial pelos jovens? Pois é, Marcos, existem duas substâncias principais que contêm nos energéticos, que são a cafeína e a taurina, né, que são dois estimulantes do sistema nervoso central, como nós falamos aqui. Então, quando jovens, as pessoas querem usar o energético, eles utilizam como mecanismo para estudar mais, para poder ter mais ativo. São aquelas pessoas que trabalham à noite para poder ter mais sensação de estar mais acordado por causa da dose de cafeína e taurina presente nesses energéticos. Se tu for comparar mais ou menos a quantidade de uma lata de energético com uma xícara de café, ele pode falar que uma lata de energético contém em torno de 80 a 100 miligramas de cafeína e mais ou menos 400 miligramas de taurina. Uma xícara de café contém de 30 a 40 miligramas de cafeína. Ou seja, uma energética equivale a mais ou menos aí a 4 xícaras de café. Então, se você está numa noite, está numa balada, você está querendo estudar, você toma 2, 3 latinhas de energético, você está consumindo aí 6, 8 até 10 xícaras de café. Ou seja, é extremamente excessivo o consumo de cafeína para aquelas pessoas que não sabem ou têm algum problema já inicial ou têm alguma propensão a ter algum problema de arritmia, palpitação, que são problemas cardiológicos. Doutor, a sobrecarga normalmente, para quem consome de modo excessivo a mistura energético e álcool, normalmente sobrecai sobre o sistema cardiovascular ou outras partes do meu organismo podem ter consequências por causa do consumo excessivo? O coração é o principal órgão afetado por esse estímulo, né? Por quê? A partir do momento que você toma energético,
Ele vai dar esse estímulo no coração. Ele vai conseguir bombear mais sangue, porém, você vai sentir mais palpitação, você vai sentir mais arritmia. Então, pessoas que são propensas a ter esses problemas vão estar mais sensíveis à estimulação do problema em si. Porém, outros órgãos também são afetados. Não podemos esquecer que o cérebro também requer energia e atua também na maneira cerebral. Então, algumas pessoas podem sofrer, além da parada cardíaca, você ter alguma crise epiléticas, ter alguma crise de convulsão devido ao excesso do consumo. Doutor, só complementando, Marcos, e pessoas que, eu não sinto nada, não tenho nada, sempre bebi energético com álcool, seja destilado ou cerveja, o que for, podem ter mais para frente se continuarem com essa mesma conduta? Podem sim, Thaís. O que é que ocorre? A partir do momento que você está consumindo o energético e o álcool associado, o seu limiar de bebida alcoólica ele aumenta. Por quê? Você está sendo mais estimulado. Então, é aquela famosa frase, o álcool não pegou, o álcool não pega em mim porque eu estou tomando bebida alcoólica. Esse não pegar significa que o seu limiar para bebida alcoólica, para você ficar embriagado, está mais elevado. Então, você continua bebendo cada vez mais, e, consequentemente, o seu consumo de álcool vai dobrando ou triplicando do qual você está acostumado a beber. E quem já faz esse consumo frequente, nunca tive nada, bebo frequentemente energético com uísque, com vodka, o que é que seja, eles vão cada vez mais necessitando de doses maiores para ter seu momento de prazer, de alegria, de chegar naquele estado que as pessoas querem chegar com o uso da bebida alcoólica. E esse é o problema. A partir do momento que você está cada vez mais se excedendo, querendo consumir mais porque você está acostumado, vai chegar um ponto que o seu organismo ele não vai mais aguentar, né? Porque você se excedeu àquele seu consumo normal que você tem. Esse é o problema, que pessoas querem cada vez mais beber mais com o uso do energético. Vamos falar aqui também da questão de gênero, né? O corpo feminino, o corpo masculino. A gente sabe que as mulheres têm ali as suas altas e baixas hormonais pelo ciclo menstrual, enfim. Isso tem influência no tocante à presença do energético no corpo, para mais ou para menos, com mais riscos ou menos riscos, doutor? Marcos, as mulheres possuem uma composição corpórea menor, né? E algumas mulheres, apesar da idade, o metabolismo também diminui. A gente fala que, de maneira geral, o metabolismo acima dos 40 anos diminui para todo mundo. Em compensação, as mulheres sofrem mais com isso, com esse metabolismo acima dos 40 anos. Então, elas são mais sensíveis a doses maiores de bebida. Não é normal a gente perceber que as mulheres ficam um pouco mais embriagadas, são mais rápidas do que os homens, até pela sua constituição corpórea, pelo seu metabolismo do fígado, que é o metabolismo quem atua na metabolização do álcool e do energético. Então, algumas mulheres são mais sensíveis do que os homens com relação a isso. Doutor, é verdade que os homens estão mais propensos a problemas cardiovasculares e que, nesse caso, falando aqui especificamente da mistura energético e bebida alcoólica, eles também estão aí mais propensos a terem problemas com relação a isso? É pura verdade. Os homens eles são mais acometidos de doenças cardiovasculares com relação às mulheres. Até a idade de 40, 50 anos. As mulheres sofrem menos do coração do que os homens. Porém, quando as mulheres entram na fase de menopausa, essa relação inverte. As mulheres elas são mais propensas a ter problemas cardiológicos após a menopausa do que os homens. As mulheres possuem uma proteção hormonal muito grande. Então, isso proporciona a elas uma defesa maior com relação a doenças cardiovasculares. Mas, não deixamos de falar aqui que após a menopausa as mulheres são mais propensas do que os homens, mas antes disso os homens estão mais sensíveis sim, mais propensos a doenças cardiovasculares. Bom, a gente tem visto aí nas festas, né, e tem até música para brincar com isso, que é a presença, né, dos homens com mais idade, né, os cabeças brancas, né, que para tentar seguir aí o ritmo da juventude, também embarcam aí no consumo de energético com bebidas alcoólicas destiladas ou ainda aquelas ali mais açucaradas, né, as bebidas mais geladas, ao exemplo de cerveja. Para esse público, o risco é maior? Com certeza, tá? Por quê? Quanto maior a sua idade, maior seu desgaste do coração. Então, pessoas mais idosas estão propensas a doenças cardiovasculares maiores, estão propensas a diabetes, estão propensas a hipertensão. Então, são pessoas que têm maior probabilidade de ter doença cardiovascular e, com relação a isso, eles ainda incrementam com o uso de energético ou bebidas alcoólicas. Então, você potencializa nessa idade, nessa faixa etária,
ou relação de risco cardiovascular. Pois é, em alguns casos, viu, Thaís, ainda acaba a noite com estimulante sexual. Então, quer dizer, é mais outra bomba que vai parar no coração no tocante à potencialização, porque tudo que você consome cai na corrente sanguínea e dessa maneira vai passar também pelo coração. Como não tem hábito de procurar médico antecipadamente, pode ser que descubra só na hora da dor ou da taquicardia, né, que é a palpitação ali acelerada, que tem realmente um problema e pode ser tarde demais, Thaís. É verdade. Fica o aviso, o alerta, inclusive esses produtos, normalmente bebidas energéticas, tem ali no seu rótulo o alerta, né? Não combine com bebidas alcoólicas em razão de problemas, de efeitos nocivos. Então, já tem o alerta no rótulo. O problema é que muita gente não lê. Já pega lá pelo costume, pelo hábito. Eu misturo mesmo, nunca tive nada. Então, fica o alerta do Dr. Maurício Macias, médico cardiologista aqui falando. Você não teve, mas pode ter. Porque você vai aumentando o seu consumo de álcool e de mistura para sentir a sensação de prazer, né, doutor? Pelo efeito de álcool e pelo consumo ali. Então, se não tem hoje, pode ter amanhã. É melhor ter prudência na hora de consumir bebida alcoólica misturando energético. Obrigada, doutor Maurício. Excelente entrevista. A gente espera o senhor numa próxima oportunidade, em outras pautas. Com certeza é um assunto que merece muita discussão, até pelo próprio hábito, né, do que a gente costuma ver aí nas ruas e como a população vem se comportando em relação à mistura energético e bebida alcoólica. Obrigada. Vamos na sequência aqui, 7h39 com recadinho, Marcos.